Hoje temos a grata satisfação de receber aqui na redação do Tabu em Foco o jornalista Joselício Júnior, mais conhecido como Juninho, que acaba de lançar o livro Reflexões de Resistência. 32 anos, Juninho é presidente estadual do PSOL, faz parte do Círculo Palmarino e disputou as eleições de 2016 em Budas Artes, ficando em terceiro lugar com 5.807 votos. Juninho, bem-vindo e obrigado por estar aqui no Tabu em Foco. Eu que agradeço, Alan, parabéns pelo belíssimo trabalho que o Tabu em Foco vem fazendo nas redes sociais, não só com o portal, mas agora inovando aí com essa web TV. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Juninho, o livro é uma coletânea de artigos que você passou a publicar a partir de 2014. Você diz que esse livro, na verdade, ele faz uma reflexão sobre a abolição inacabada que completou em maio agora 130 anos. Eu queria que você explicasse exatamente o que é isso. Olha só, esse livro ele foi pensado recentemente, no final do ano passado para cá. Como você colocou aí na minha trajetória, eu sou jornalista e sou ativista do movimento negro. Então eu produzi alguns artigos ao longo, no final de 2014 até agora o início de 2018, são 32 artigos ao todo, que fazem um panorama reflexivo, né? São textos escritos no calor dos seus acontecimentos e que constrói, né, a junção deles constrói um panorama reflexivo sobre o racismo na sociedade brasileira, sobre as suas mais variadas formas de expressão, como o genocídio da juventude negra. Fala também sobre a resistência negra, ou seja, as formas de organização. Fala muito de cultura periférica, e fala muito também análises políticas no calor dos seus acontecimentos, né? E a questão da abolição é, obviamente, um marco, né, para se pensar a questão racial no Brasil, um país com 518 anos, 350 marcados por um processo escravocrata, e uma abolição que, ao acontecer, não incluiu essa população que historicamente foi super explorada, né? E isso produziu um abismo econômico, social e cultural que se arrasta até os dias de hoje. Por isso que a gente trabalha com esse conceito de uma abolição inacabada, porque aqueles que foram escravizados foram jogados à própria sorte, né? E não tiveram oportunidade de emprego, de educação e até mesmo financeira para se estruturar, diferente de outras colônias que vieram de outros lugares do mundo, que tiveram todo o incentivo para prosperar na sociedade brasileira. O 20 de novembro se tornou mais importante, pensando nessa questão do movimento negro, do que o 13 de maio. Eu queria que você falasse um pouquinho da diferença dessas duas datas. 13 de maio seria a abolição oficial com a Lei Áurea, e o 20 de novembro é uma referência à morte de Zumbi dos Palmares. Exato. Na verdade, o movimento negro que nós conhecemos hoje, ele surge ali no final dos anos 70, início dos anos 80, e uma das missões do movimento era, primeiro, denunciar a ideia de que nós vivemos numa democracia racial, ou seja, que brancos, negros viviam de forma harmoniosa na sociedade brasileira. Além disso, também a necessidade do Estado, da estrutura do Estado brasileiro, construir formas de reparar essa população com políticas públicas, com inclusão. No seu primeiro artigo aqui no Reflexões de Resistência, você fala um pouquinho Você faz um comparativo das reações entre quando ocorre a morte de uma pessoa negra nos Estados Unidos e no Brasil. Aí a minha pergunta é, por que nós, como sociedade brasileira, não reagimos de forma como os americanos costumam reagir quando há um caso de morte puramente de racismo? O caso que você está citando é um caso de Ferguson, quando um jovem chamado Mike Brown foi assassinado por um policial branco, e isso mobilizou milhões de pessoas nos Estados Unidos, né? E eu faço esse comparativo porque acabou de sair o Atlas da Violência, né, essa semana, que é um estudo que aponta que em torno de 62 mil pessoas são assassinadas no nosso país por ano. 77% jovens, negros e moradores das periferias.
E é uma curva, né? É uma boca de jacaré. Enquanto a juventude negra cresce ano a ano, a juventude branca vem diminuindo o número de mortes. Então é difícil até dizer que a gente... Como dizer que nós vivemos numa democracia que mata tanta gente, mais do que países que estão em guerra? E isso não comove, não gera uma comoção social. Por quê? Porque, infelizmente, há uma naturalização dessas mortes. Como se uma parcela da nossa população ela fosse descartável, ela fosse apenas estatística. Então, quando mais um jovem negro é assassinado na periferia, a primeira coisa que se associa, ele devia estar envolvido com alguma coisa. Não devia estar na rua naquela hora. Estava no lugar errado na hora errada. Ou estava fazendo alguma coisa errada. Isso já foi sendo construído ideologicamente na sociedade. Isso é alimentado cotidianamente, inclusive com programas policialescos que reforçam essa ideia, né, de criminalização da pobreza, inclusive de quem mora na periferia, e é resquícios também de uma abolição inacabada, né? Então, diferente dos Estados Unidos, onde você teve apesar da população negra ser muito menor proporcionalmente, ser 13%, 14% da população norte-americana, ela conseguiu algumas conquistas, né, a partir de uma luta, como os direitos civis, alguns enfrentamentos que foram feitos lá, que criam um espírito de corpo que reage brutalmente, né? Agora, aqui no Brasil é diferente porque, primeiro, não houve nenhum tipo de inclusão dessa população mais estrutural e é muito mais difícil você mobilizar mais da metade da população. Uma coisa é você mobilizar 13%, 14%, cria um espírito de corpo. Agora aqui é mais da metade da população. Só um projeto nacional, um projeto de grande envergadura, e essa é a luta que a gente vem cravando também no campo da política, é que a gente pode mudar as estruturas. Nós temos que mudar a estrutura social brasileira para conseguir ter um nível de consciência, e eu sinto que isso vem crescendo a cada dia. Você falou do mapa da violência divulgado nessa semana, há poucos dias, né? Isso. E ele, acho que anualmente ele mostra de 2016 a 2006, fazendo uma comparação, o que você falou, aquela boca de jacaré, se eu não estiver equivocado, são 40 mortes por 100 mil habitantes de negros. E a estatística mostra que, ao invés da gente estar diminuindo a violência, a morte dessas pessoas tem aumentado. Você falou dessa saída, de mexer na estrutura. Aí a minha pergunta, aí mudando um pouquinho, no Rio de Janeiro a gente teve o caso Marielle, que comoveu o país, que mobilizou, eu diria que o país todo, vários estados, várias cidades saíram às ruas para denunciar, para pedir punição dos culpados. Isso não seria um sinal dessa mudança? Sem dúvida, inclusive, Alan, foi bom você tocado nisso, porque o último artigo do livro é uma homenagem a Marielle. Eu tive a oportunidade, né? Fomos do mesmo partido, então tive a oportunidade de conhecer, de trocar figurinhas com Marielle. E a Marielle, ela, até o artigo diz isso, né? É a ousadia de contrariar as estatísticas, né? Uma grande intelectual norte-americana chamada Angela Davis, né? Ela fala que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se move junto. Por quê? Porque as mulheres negras elas formam a base, né? Se você olha a pirâmide econômica, você tem o homem branco no topo, depois a mulher branca, o homem negro, e a mulher negra forma a base. É quem tem os menores salários, é quem tem as piores condições. Então, quando você movimenta essa base, tudo se transforma no andar de cima. Então, Marielle era a ousadia de contrariar as estatísticas. Uma mulher negra, favelada, que ousou ocupar o parlamento, e usou o parlamento como uma forma de denúncia das mazelas que a sua comunidade vivia, né? E pagou um preço alto por isso, né? Estamos aí já quase 3 meses, mais de 3 meses, sem ter um resultado, mas nós sabemos que os seus assassinos, mais do que quem atirou, quem mandou, está emaranhado, né, nessa estrutura de sociedade repressora. E aí, Alan, não tem como desassociar a repressão policial, a violência
não só policial, mas a violência urbana, cotidiana, no campo, etc., com uma coisinha que é chave no nosso país, que é as desigualdades. Quanto menos direitos sociais você garante para as pessoas, mais se amplia a violência. E nós somos um dos países mais desiguais do mundo. O 1% mais rico detém quase 50% da riqueza desse país. Né? Se a gente pegar aqui no estado de São Paulo, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, tem a maior frota de helicóptero do mundo. E aí é só a gente andar pela periferia de Taboão, de Imbu, para a gente encontrar pessoas passando fome. O seu livro ele traz artigos a partir de 2014, final de 2014. Sim. 2014 foi um ano eleitoral, depois tivemos um processo de impeachment, um processo de golpe. Temos agora uma nova eleição daqui a poucos meses. Eu queria saber como que foi escrever esses artigos com uma mudança tão radical num curto período de espaço. Bom, você é jornalista como eu, a gente até brinca, né, que o jornalista é um oceano de conhecimento com um dedo de profundidade, né? Então ele quer falar de tudo e no calor da coisa, né? Porque o calor da notícia é o calor dos seus acontecimentos. Não são artigos necessariamente jornalísticos, né? São mais artigos opinativos, sim, mesmo, sim. Né? Mas também traz essa carga do jornalismo, ou seja, de querer falar, analisar o calor do seu acontecimento, o calor das coisas rolando. Então, esse livro, ele é interessante por conta disso, porque quem leu o artigo de 2014, quem acompanhou um pouco aquele momento, vai conseguir se reconhecer, fazer uma releitura daquele momento e depois, e assim sucessivamente. Né? Então, ele, inclusive, os artigos estão em ordem cronológica, justamente para construir esse panorama para as pessoas. Mas você acredita que você imaginava que, quando escreveu o primeiro artigo, você nem pensava no livro, mas que o país mudaria tanto, pioraria tanto de 2014 para 2018? Então, havia sinais ali, eu costumo dizer o seguinte, que a Dilma ganhou, mas não levou, né? Aconteceram algumas coisas importantes em 2014. Primeiro, a Dilma ganhou, mas não levou. Ou seja, o que isso significa? Ela ganhou por uma margem muito pequena, mas aquele sentimento conservador que foi construído no final das jornadas de junho se refletiu na eleição também. Então nós elegemos, por exemplo, o Congresso mais conservador desde 1964. Dizem que esse pode ser pior. Esperamos que não. Esperamos que não. Estamos em luta para que não. Mas, veja só, quem conhecia Eduardo Cunha, ele organizou um tal de centrão, ou seja, juntou um monte de penduricários que estavam soltos e deu uma organicidade para isso. E foi isso que estruturou o que nós chamamos de golpe. Né? Então, o Eduardo Cunha foi lá e ganhou a presidência do Congresso, né, da Câmara dos Deputados, e impôs, né, em ritmo acelerado, uma série de retrocessos. Né? Naquele momento retomou o debate sobre a flexibilização do desarmamento, colocou em debate a questão do Estatuto do Nascituro, até a própria redução da maioridade penal. Mas o pior estava por vir, né? Porque o golpe ele não foi apenas para tirar uma presidenta legitimamente eleita, era para impor uma agenda que ela era incapaz de fazer. E qual que era essa agenda? Atender todos os interesses da elite financeira, não só brasileira, mas internacional. E qual que é esse pacote? 20 anos de congelamento e investimento social, reforma trabalhista que tira direitos fundamentais dos trabalhadores e ainda tentaram reimplantar a lei do sexagenário com a reforma da Previdência, que felizmente não foi para frente. Mas nós já estamos sentindo um reflexo. Nós que estamos aqui na ponta, em Taboão, em Imbu, nas periferias, nós estamos vendo o quanto que as prefeituras estão sem grana. Por mais que estejam fazendo um monte de besteira, mas é real. Diminuiu o repasse, a forma como é distribuído o recurso na federação é muito desproporcional. Né? Você falou de prefeituras. Infelizmente, a gente não vai conseguir falar um pouquinho sobre Embu das Artes. No momento, a gente
falará sobre política da cidade que você mora, que é em Embu das Artes, e você que foi candidato a prefeito. Mas, Juninho, como a gente já está na parte final, eu gostaria que você falasse, primeira coisa, sobre como as pessoas podem ter acesso ao seu livro e resumisse um pouquinho, vocês criaram o selo Dandara Coletiva Editorial, caso alguém queira também tenha um livro que queira publicá-lo, como que a pessoa faz? Então, esse livro ele foi feito de forma 100% independente, né? Então, eu mesmo editei esses 32 artigos, 2 amigos ajudaram na revisão, mais um outro grande amigo ajudou na diagramação, o professor Denis de Oliveira, da ECA, fez o prefácio, negociamos com a gráfica, então nós criamos esse selo não existia, que é o coletivo Dandara, Dandara Coletiva Editorial, mas para criar uma narrativa, né, uma possibilidade de inclusive pensar outras iniciativas editoriais. O livro nós vamos nos próximos dias disponibilizar na internet, e nós estamos fazendo vários lançamentos aqui na região, na capital, e aí pode acompanhar a minha página no Facebook, né, que é facebook.com/Juninho, e lá vocês vão encontrar todas as informações sobre o nosso livro. Juninho, muito obrigado. Infelizmente o tempo passa rápido demais, a gente levaria muito tempo para conversar. Quero agradecer muito a sua presença aqui e teremos outras oportunidades para a gente falar sobre política, movimento negro e tudo mais. Legal, eu que agradeço, Alain, e mais uma vez parabéns ao Tá Bom em Foco. Obrigado.